Leston, qual a avaliação que você faz desse empate sem gols com decisão? Então, assim, obviamente que o resultado a gente sempre vai, né, lamentar quando você não vencer, mas eu vi muita coisa boa, né, no processo de construção de um time. Eu sempre digo constantemente que o que nasce pronto é carro, geladeira, né? Time de futebol você não nasce pronto, você vai se fazendo com as semanas de treinamento, com os jogos treinos que vieram, e a gente vai continuar em formação ao longo da competição, é inevitável isso. Né? Mas o jogo eu vi estabilidade, que era um ponto que a gente está batendo muito, que num processo de construção de time, você conseguir ser estável, né? Você sofrer pouco defensivamente é um cenário extremamente positivo, até porque o mais difícil numa construção de time é você ganhar sincronismo e desenvoltura ofensiva. Então, na medida em que você é estável, pelo menos você não corre risco e vai tendo uma equipe em condição de ir melhorando ofensivamente, né? Então, isso eu gostei da estabilidade, né? Mesmo nos momentos que a gente se expôs, a gente ficou seguro, a gente conseguiu controlar, né? E não teve nenhum tipo de sofrimento assim ao longo dos 90 minutos. Mas, obviamente, que a parte ofensiva a gente ainda está buscando cada vez mais, não só ganhar sincronismo, mas também ganhar um pouco mais de contundência no último terço. Né? Eu diria que nós temos duas fases do jogo hoje bem estabelecidas. Nós temos uma boa iniciação e nós temos um bom controle no meio-campo. O que a gente precisa é, no último terço, conseguir fazer com que a gente seja um pouco mais contundente no terminar a jogada. E aí é um pouco, às vezes, de um pouquinho de movimento mais agressivo e, às vezes, também é um acabamentozinho melhor. A gente caprichar um pouquinho mais naquele penúltimo passe, naquele passe que vai anteceder, não a finalização, mas a assistência ou o cruzamento, né? Então, eu acredito que foi até o que eu disse para os atletas agora. Eu gostei da estabilidade, gostei do controle, gostei do sistema defensivo e do controle de meio campo, mas a gente precisa, nessa última semana, atacar a desenvoltura ofensiva no último terço, para que a gente consiga gerar mais oportunidades. Eu acredito que a gente criou até um bom número, mas a gente pode criar mais, porque o futebol é uma coisa estatística, você tem um aproveitamento em torno de 20% de chances criadas. Isso é uma estatística mundial. Então, eu parto do princípio que para você fazer 2 gols num jogo de futebol, você tem que criar, no mínimo, 10 boas chances de gol. Então, a busca agora é para que a gente consiga melhorar essa condição e, consequentemente, de melhorar o acabamento, que eu acredito que é uma condição natural, uma vez que o jogador agora vai ficar cada vez mais leve, porque a gente já jogou a carga de pré-temporada para baixo agora a nível de treino, então agora são mais treinos técnicos e táticos, a tendência é que para sábado a gente tenha um time ainda mais solto, ainda mais leve do que foi hoje. Não me entenda mal, o questionamento que eu vou fazer agora, de forma respeitosa, da mesma forma que eu sempre fiz. Nas outras entrevistas, o senhor falou muito em rodar o elenco, né, da minutagem ao seu elenco, e agora o senhor falou sobre a questão da formatação da sua equipe, né? O senhor segue buscando, claro, a sua equipe, que é a pré-temporada é para isso. Mas será que essa rodagem excessiva, por exemplo, o senhor acaba não tendo mais dificuldades para achar esse 11 dela? Cara, assim, sabe o que acontece? É que nem sempre, porque o rodar, ele não é por opção pura. Eu vou dar um exemplo assim, tá? O Ricardo Bueno fez as 5 primeiras semanas de pré-temporada, foi titular lá no jogo com o Náutico, fez a primeira parte do jogo do Maguari, e aí ele teve que ficar fora agora essa semana, então a gente já não pôde tê-lo hoje. O Giva, aconteceu a mesma coisa lá, né? Nós tivemos uma situação do Paraíba, lá no início da preparação, o Paraíba só ficou em condição de fazer no jogo do Maguari lá, né? Então, às vezes, você roda, não é só porque você quer rodar, é porque as demandas te levam a isso, né? E, por outro lado, a única coisa que a gente fez estrategicamente foi no jogo do Santa Cruz, foi dar rodagem, teoricamente, para o G2, né? Vamos dizer assim, G2, G3.
porque o restante, 70% da base, ela foi mantida. Se a gente pegar os jogos treinos que a gente fez, com exceção do Santa, que a gente colocou um time totalmente alternativo, né, vamos dizer assim, os outros jogos, a base ela ficou ali mantida. Né? Então, assim, esse rodar, eu acredito o seguinte, você não pode engessar, porque, vou te dar um exemplo, nós fizemos 5 semanas com o Bueno, e essa semana agora a gente não pôde contar com o Bueno. Se você engessa ao longo de uma pré-temporada inteira, você corre o risco de perder 1 ou 2 jogadores logo na primeira semana e você não deu a outros jogadores a oportunidade de trabalhar em cima de uma estrutura. Né? Porque vamos lá, Dida, Jansen, Ferreira, Roldan, Souza, Luigi, a boa parte do tempo, Marquinhos, Davi, Lucas, esses caras, a maior parte do tempo foi feito com eles, esse 70% foi feito com eles. Então, ou seja, as mudanças agora para a última semana, o que a gente fizer, ela é baseado nessa estrutura, não vai mudar muito essa estrutura, e a questão pontual, ela vai vir em função das avaliações que a gente vai fazer, obviamente, do jogo de hoje, daquilo que o adversário, o Baraunas, tende a nos colocar de condição, para que a gente defina mais 2 ou 3 situações no máximo, para que a gente tenha um time em condição de fazer uma grande estreia. Eu disse desde a minha apresentação e vou continuar dizendo, nós não seremos no dia 11 o América ideal da temporada 2025. Nós temos que ser no dia 11 o América ideal para estar na condição de vencer na estreia. O América ideal vai vir naturalmente com a sequência de jogos ao longo da temporada. Leste, já sai do Rubrocast, prazer, boa noite. Prazer, Jessé. Como torcedor, né? Nós somos torcedores, como torcedores na temporada que passou, a gente se queixou muito de meia, né? A gente, inclusive, falamos sobre isso no podcast que você teve a oportunidade de participar. Você, no podcast também, do Rubrocast, você falou que o Souza é um meia, né, com qualidades que possivelmente não encontraríamos nos adversários. Uma escala de 0 a 10, quanto você está satisfeito com o Souza, com esse meia que você escolheu que ele seja para o América, dado em consideração a exigência do torcedor? Na verdade, assim, o Souza não é nenhuma questão de eu querer ser. O Souza é só pegar a temporada de 2024, ele foi o jogador mais decisivo a nível de assistência, de gols. Então, isso naturalmente faz dele o principal meia da equipe, até porque uma das principais funções de meia é exatamente alimentar a fase ofensiva do jogo. Então, ele naturalmente, até quando eu participei lá do podcast, eu disse isso, dificilmente a gente vai conseguir contratar. Dificilmente um clube de Série D e Série C tem um jogador com a capacidade técnica que o Souza tem. O que a gente está fazendo, e aí se você observar bem, nós estamos tentando tirar essa condição do Souza vir muito aqui atrás, que foi uma condição, uma característica que ele fez muito nessa temporada. Quando eu pego esse cara, que é um cara talentosíssimo, e faço ele vir aqui atrás, eu estou distanciando ele de onde ele pode ser mais cirúrgico. Só que isso requer adaptação. Então, nós estamos num processo de adaptar o Souza a jogar mais perto do gol para que a gente aproveite melhor essa capacidade que ele tem. E, obviamente, nós continuamos nessa condição de buscar o meia. Só que, como eu disse, né, até na oportunidade quando eu participei com vocês, eu não sou adepto a contratar por contratar. Eu acho que para contratar mais um meia, tem que ser alguém que verdadeiramente possa agregar em tudo aquilo que nós precisamos. Porque senão você contrata... Aí daqui a pouco tem que contratar de novo, daqui a pouco contratar de novo. Eu sempre digo que eu prefiro começar enxuto, como nós estamos hoje, nós temos 27 jogadores, nós temos um elenco bem enxuto, e à medida que o campo vai respondendo, porque tudo que a gente planeja, ele parte de uma teoria, você vai praticando e o campo vai dizendo aquilo que você tem mais demanda, né? Então, assim, a condição do Souza, eu estou muito satisfeito com o que o Souza tem entregue e com o que ele vai entregar ainda mais, porque a equipe vai ganhar cada vez mais condição de fazer com que ele receba essa bola mais à frente. Agora, há de convir comigo que ele vai ser sempre um jogador muitíssimo marcado, né? Sofrendo marcação individual, sofrendo dobra de marcação. A gente tem que estimular que outros jogadores aproveitem em vários momentos os espaços que vão surgir em função dessa marcação muito forte que o Souza vai receber. Mas, respondendo novamente a sua colocação, estou muito satisfeito com o que o Souza tem proporcionado no dia a dia e não tenho dúvida que nós estamos tentando fazer também ajustes para que a gente proporcione ainda mais condição do Souza ser o jogador
que todos nós sabemos que é pelo potencial e pela condição de referência que ele tem no clube. Quando o Canindé fez uma pergunta, só para finalizar aqui, você falou do Ricardo Bueno, mas não ficou claro o que aconteceu com o Ricardo Bueno. Ele sofreu uma pancada no treino, né? E aí porque o que acontece? E isso é uma atribuição nossa. Quanto mais próximo da estreia fica, mais zelo a gente tem que ter pela integridade física dos atletas, né? É por isso que a gente diminui carga de treino, é por isso que o atleta que sente às vezes um pequeno desconforto ou um pequeno trauma, a gente procura preservar, porque o que a gente vai precisar a partir do dia 11 é exatamente ter opções para suportar a demanda de jogos que nós teremos. Então, assim, é uma questão corriqueira, né, que aconteceu com o Paraíba, que aconteceu com o Giba. O Giba hoje, a gente tinha programado 10 minutos para o Giba fazer, até porque ele está passando por um processo de recondicionamento físico, e a gente acabou fazendo 18, quase 20. Né? Então, assim, já foi um ponto extremamente positivo. O Giba é um jogador que vai ajudar muito a gente. Né? Então, assim, é mais uma questão de preservar para que a gente tenha todo mundo no dia 11 em condição de fazer uma grande estreia.